Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vamos lá, não custa nada, é rapidinho, só apertar lá. Deixa um like, compartilha se você gostar, claro, do meu vídeo. Se você conhecer alguém que precisa ouvir, vamos fazer esse vídeo chegar a um número maior de pessoas, não é mesmo? E também me siga lá na rede vizinha. Instagram é o @capurpurina. Combinado? Vou te esperar por lá. E o nosso tema de hoje é um tema difícil de lidar, né? Que é a questão do tempo. É difícil a gente entender que o tempo não é nosso, que o dono do tempo é Deus. E quando a gente acredita que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, o tempo que Ele tem pra gente também é o melhor, por mais que a gente não consiga entender. A Bíblia diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Deus é o dono do tempo. Ele não age em nossa inquietação. Se o seu coração está inquieto ainda, se o seu coração está aflito ainda, se você ainda não encontrou paz, Ele não vai agir. Ele age na nossa confiança. Então é quando a gente de fato confia em Deus que a gente entende que Deus vai agir. Ele sabe quanto tempo você está a esperar, quantas lágrimas você já derramou. Ele sabe, Ele está vendo, não precisa temer. Ele sabe quantas madrugadas você tem passado acordada, orando. Ele sabe quantos propósitos de jejum você tem feito. Ele sabe. E Ele vai te honrar. Sabe como o seu coração está ansioso. E para viver as promessas dele e os planos que ele tem para você. Você conhece isso, você sabe. Mas é difícil entregar, é difícil confiar, é difícil saber que o tempo é dele e que é ele que vai agir. Eu sei disso, eu já passei por isso. Quantas vezes eu já tinha recebido inúmeras promessas, como eu contei para vocês. Eu recebi tantas revelações vindas do Senhor e mesmo assim eu ficava inquieta, eu ficava achando que o tempo já tinha dado. Eu me lembro que eu coloquei o meu tempo para Deus. Eu falei assim para Deus, Deus, é até o final do ano. Ele vai voltar até o final do ano porque eu não vou aguentar esperar mais. E aí eu comecei a criar planos e comecei a criar estratégias para que fosse até o final do ano. Eu não queria passar o Natal sem meu marido. Eu não queria passar o Ano Novo sem ter minha família reunida. Eu não queria. E eu fiz calendário, e aí eu ia riscando até o final do ano. Falta quantos dias? Aí todo dia eu riscava. Um dia a menos, 2 dias a menos, 3 dias a menos. Aí eu declarava até o final do ano ele vai voltar, até o final do ano ele vai voltar. Eu fiz. Eu usei toda a minha fé. Mas não era o meu tempo. Foram 17 dias depois. E ele conta, ele fala... ele fala, meu, você é muito folgada, porque eu disse pra ele, eu falei, até o final do ano você vai voltar, porque eu não declarava só sobre a minha casa, eu declarava sobre a vida dele também, quando eu podia. Eu tentei de tudo, eu fazia de tudo, mas eu sabia que o tempo não era meu, eu sabia que o tempo era de Deus, e que Ele estava trabalhando.
A Bíblia diz pra gente não andar com o nosso coração ansioso por coisa alguma. Mas é tão difícil nesse processo a gente se manter sem ficar ansioso. Mas é difícil, porém não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então descansa, entrega. Lembre-se, para tudo há uma ocasião. O teu processo tem um significado. E Deus sabe a hora certa de te entregar. Deus sabe a hora certa do teu marido voltar para casa. Deus sabe a hora certa que ele vai largar a OM e vai te procurar. Deus sabe. E às vezes a gente quer no nosso tempo. E se é no nosso tempo, as coisas não funcionam do jeito certo. Aí ele vai voltar, mas não vai voltar transformado como precisa ser. E você vai viver o mesmo de antes. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem um novo tempo, com novas coisas, com um novo cônjuge, com um novo casamento. Restaura. Qual é o significado da palavra restaurado? Qual é? Não dá para ser igual, gente. Nunca mais vai ser igual. Tem que ser tudo diferente. Tem que ser tudo novo. Começando das nossas atitudes, né? Começando das atitudes do seu cônjuge, precisa ser diferente, precisa ser novo, precisa sim estar restaurado por completo. Todos os ângulos, todos os cantinhos, todos os detalhes precisam ser diferentes. Porque senão ele vai voltar, vai ficar um mês e vai querer ir embora de novo. Porque não foi feita a obra completa. Porque você está tão desesperado, tão... Deus traz de volta, traz de volta, traz de volta. E não é a hora ainda. Deus ainda tem coisinhas, detalhezinhos para trabalhar. A gente demora um tempo para entender, mas a gente entende. Quando a gente busca, a gente entende. Eu sabia que talvez eu não aguentasse muito tempo. E eu falava, Deus, não me deixa muito tempo aqui. E Deus também sabia que eu não ia aguentar muito tempo. Mas no tempo que eu estive e que eu entendi, eu me entreguei. E eu confiei no tempo dele. Lógico, eu queria até o final do ano. Meu Deus, como foi difícil. Como foi difícil aquele Natal. Como foi difícil aquele ano novo. Como foi difícil. Eu não desejo pra ninguém. Né? Talvez a gente tá aí no mês de outubro, né? Iniciando mais um mês, o mês de outubro, falta pouco pro ano acabar. E talvez você também não queira. Não queira passar um Natal sem o seu cônjuge. Não queira passar um ano novo sem o seu cônjuge. Tampouco saber que ele está com a outra pessoa. Mas tudo é no tempo de Deus. Foi horrível, foi horrível. Vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Falando sobre, né, essas datas comemorativas e como são difíceis. Mas foi no tempo de Deus. E hoje eu sei porque eu vivi. Eu posso te dizer que o tempo de Deus é perfeito. Eu posso te dizer, eu posso garantir pra você que é o melhor. Que a gente não precisa se preocupar. Aguenta firme aí mais um pouquinho. Se fortaleça mais um pouquinho. E acredite que os planos de Deus são perfeitos para você. No tempo dele. Ele é o dono do tempo. Ele é o sabedor de todas as coisas.
acredita, confia. É isso que eu tenho para dizer para você, para acreditar no tempo dele. Eu já contei para vocês a minha experiência do divórcio, né? Ele deu entrada no divórcio em outubro, logo depois, pouco tempo depois. E a princípio eu queria o divórcio, mas eu não gostei da proposta. E aí a gente estendeu um pouco, e aí a gente entrou num conflito. Eu ainda não estava transformada. E eu falei pra ele, se você quiser, você vai ter que pedir litigioso, porque eu vou procurar os meus direitos. E assim ele fez. Mas eu não cheguei a procurar os meus direitos porque Deus me transformou antes. E eu sabia que Deus ia fazer no tempo dele. Ele deu entrada em outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro e o divórcio não saiu. E quando ele voltou para casa, eu primeiro, né, comecei a falar sobre revogar e a princípio ele não gostou, falou, deixa. E depois a gente faz uma casa de novo, né? Faz um contrato. Mas eu confiei. Falei, Deus, o Senhor me prometeu dupla honra. Então, se essa for a dupla honra, vamos lá. E como eu falei pra vocês, ele mudou de ideia ou ele decidiu revogar no último dia. Porque Deus sabia que aquele era o último dia, né? Humanamente falando. E Deus sabia que aquele não era o melhor pra gente. Na nossa situação específica. Porque eu entendo que cada um tem... Pra alguns o divórcio já saiu, mas... Saiu porque tinha que sair, porque era esse o propósito de Deus. Era esse os planos de Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se atrasa. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é um reloginho limitado a 24 horas. Não. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é perfeito. Acredite. E viva aquilo que Deus tem para você, na sua relação, na sua história. Ele desenhou, ele escreveu cada vírgula e cada ponto final da sua história. Então creia nisso, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, e... falando, né, mais um pouquinho de merchan. Eu sempre deixo o merchanzinho por último, porque se você já ouviu meu merchan, né, não vai ficar aqui, coitado de você, mais um pouquinho me ouvindo. Mas eu não posso deixar de fazer, né? Eu preparei um e-book muito especial para você, com detalhes que eu vivi, né, de palavras que eu li, e de incentivo que eu acredito que vão ser importantes para você. Então, se você ainda não adquiriu o seu, vai lá, tem o link aqui quando você entra no Sobre a Camila Amorim, tem lá um link do meu e-book. E é um investimento pequeno, é um valor pequeno, são R$20. E durante 21 dias você vai ter uma palavra para você, para sua vida e para o seu processo. Depois que você fecha lá, gente, os trâmites são com a Hotmart, tá? Mas se alguma coisa der errado, me procura, que aí eu tento te ajudar e eu vejo o que dá pra ser feito, tá bom? Vai no seu e-mail e aí você pode ler no celular, pode ler no seu computador, do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu também faço a mentoria individualizada, se você precisa de alguém te acompanhando aí num período de 15 dias, essa é a minha proposta para você. A gente faz 1 hora de videochamada, onde eu te escuto, eu tento entender, né, um pouquinho da sua história e depois nos próximos 15 dias eu vou pedir direcionamento de Deus para tentar te ajudar. E eu sempre peço para Deus que Ele só traga até mim aquelas pessoas que eu vou poder
ser diferença na vida delas. Eu não estou atrás de números, de verdade. Eu estou atrás de resultados. Então, que se você chegar até mim, é porque Deus tem algo na nossa história juntos. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e tentem entender o tempo de Deus para sua vida. Beijo!